Então vamos à primeira característica que nós vemos na vida desse centurião. Vamos ler o texto, né, já que eu não li o texto todo, mas vou lendo gradativamente, vou lendo em parte e a gente trabalha o texto. Como eu li o primeiro versículo, vou reler novamente. Quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas, ele tinha acabado de proferir todo o sermão do monte ali, em Mateus 5 ao 7, e aqui em Lucas o capítulo 6 até o versículo 45. E depois que ele termina, né, depois que ele sendo ouvido pelo povo ali, ele entrou na cidade de Cafarnaum, né? E o texto vai descrever que um servo de um certo centurião, como eu falei, né? A palavra centurião, né? Vem do latim, que significa 100, porque era autoridade sobre 100 soldados, né? Então ele era o chefe, né? Era o chefe de uma centena de soldados. Então o servo desse centurião, né? E um servo de certo centurião, a quem seu senhor muito estimava, ele estava doente à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E aproximando-se de Jesus, eles lhe rogaram por insistência, dizendo: ele é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo construiu para nós a nossa sinagoga. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você vê que por que esse homem era um homem que nós podemos dizer que ele tinha essa característica de ser um homem bondoso? Por que esse homem tinha essa característica? Você vai ver, né, que ele era romano, era um homem de alta patente, né? E ele poderia ali não se importar, né? Não se importar com um servo que estava ali morrendo, ele sendo romano, ter que se submeter a um judeu e se importando com alguém ali que ele poderia simplesmente deixar morrer e botar outro no lugar. Ele poderia botar outro no lugar, mas ele não faz isso. Ele se importa com aquele servo, aquele homem que o servia. Ele se importa com ele, ele tinha amor por esse servo, ele tinha uma estima por esse servo, ele se preocupava com o bem-estar desse servo. Então ele envia, né, ele via algumas autoridades, como o texto diz no versículo 3, ele via algumas autoridades, porque o seu servo estava quase morrendo e ele precisava que houvesse uma intervenção. Então a primeira coisa que nos mostra que esse homem era um homem bondoso foi a preocupação que ele tinha com o seu servo. Ele poderia deixar, como eu disse, ele poderia deixá-lo morrer e adquirir outro, mas para ele aquele servo tinha um valor. Aquele servo tinha valor para ele, né? E você vai ver também outra coisa que demonstra o quanto esse homem era um homem bondoso, é que os judeus o consideravam como amigo, porque os judeus odiavam os romanos, porque os romanos oprimiam. Quando Jesus veio, os romanos oprimiam aos judeus. Os judeus estavam sendo subservientes aos romanos. Os judeus odiavam ali os romanos, mas você vê que os judeus vão dar um testemunho dele. Você vai ver que o versículo 4 diz assim: esse é um homem que merece-lhe que conceda esse favor. Então, quer dizer, os judeus chegam lá para Jesus: Senhor, ele merece, ele é um homem bom, ele merece que o Senhor interceda por esse servo, ele merece que o Senhor vá até lá e faça esse milagre. Mas os judeus não deixam somente isso claro. Ele não somente era amigo dos judeus, do romano, mesmo sendo judeus. Ele não era só amigo dos judeus, mas ele também tinha tirado provimentos seus. Ele tinha tirado do seu tesouro, ele tinha tirado do seu dinheiro ali, para construir uma sinagoga. Ele tirou do próprio dinheiro, e os judeus enfatizam isso. O versículo 4 diz: ele é digno de que ele conceda isso. E diz: olha, porque ele ama, ele tem um amor pela nossa nação, e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Ele mesmo tirou os recursos e construiu para nós a sinagoga. Então nós vemos que esse homem era um homem bondoso, mesmo sendo romano. Mesmo ele sendo romano, ele era um homem que nós podemos dizer que essa característica estava presente, que deveria estar presente na vida de cada cristão. Cada um de nós, como cristão, servo de Jesus, conhecendo a verdade, deveríamos praticar a bondade, assim como esse homem.
que se importou com o seu servo, que se importava com os judeus, tratava os judeus com carinho ali a ponto de tirar dos seus próprios recursos e construir uma sinagoga. Então, diante dessa característica que esse homem tem, que nós deveríamos ter, o que nós podemos tirar para nossas vidas? O que nós podemos aplicar? Como esse texto pode dialogar com as nossas vidas? Como nós podemos aplicar isso às nossas vidas? Né? A primeira coisa é que nós precisamos praticar a bondade recebida pela graça. Nós recebemos essa bondade de Deus, de sermos alcançados pela graça. Então, nós precisamos praticar essa bondade. Nós precisamos nos importar com os outros, com as almas que estão perecendo. Nós precisamos nos importar. Nós precisamos se importar com aqueles que estão morrendo sem Jesus, o que tem sido tão difícil nos dias de hoje, cada um com essa correria tão grande, cada um só se preocupa com aquilo que é seu, e as pessoas têm se tornado religiosos, vão à igreja somente por ir ali, senta, assiste o culto e depois vai embora. Então isso é uma coisa que nós aprendemos, nós precisamos se importar com as almas que estão perecendo, assim como esse homem se importou com a alma ali daquele seu servo que ia morrer, ele se importou, e nós que recebemos essa graça devemos praticar essa bondade, nos preocupando com as almas que estão perecendo. Mas não só isso, mas também esse texto nos desafia a nos questionarmos o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu. Né? Aquilo que Deus nos deu, os recursos que nós temos, né? Esse homem não era judeu, era um romano, era um homem de alta patente, era um homem conceituado na sociedade, mas ele ali se preocupava com o bem-estar dos judeus. Então vem o questionamento: o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado? Será que nós estamos construindo um bem-estar para os outros? Será que nós estamos? Nós devemos se lembrar disso, que nós somos mordomo daquilo que Deus nos deu. Você não é dono daquilo. Muitas pessoas se acham muita coisa pelo que tem, né? Aquelas pessoas que são mais bastardas, que foram abençoados e tem muitas coisas, muitas vezes eles se acham que estão num patamar acima, né? Mas nós precisamos entender que nós somos mordomos, nós não somos donos daquilo que nós temos. Nós não somos donos e nós não levamos aquilo que Deus nos deu. Aquilo que Ele nos deu é para ser administrado e aplicado ao bem-estar das outras pessoas e não somente ser guardado, mas como Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, que nós devemos, é um dever de cada crente, construir um tesouro no céu e não um tesouro aqui na terra. Mas não somente, mas esse texto nos desafia a fazer pelo nosso próximo sem interesse. É tão difícil, né? Esse homem, ele era uma autoridade, ele não precisava dos judeus para nada, né? Ele estava a serviço de Roma, que era quem dominava ali. Ele era um homem de alta patente, ele tinha condições, mas você vai ver que esse homem, ele faz ali, ele faz pelos judeus sem buscar interesse, e isso nos remete a uma parábola de Jesus, a parábola do bom samaritano, né? Que o bom samaritano vai lá, chega diante daquele homem que está caído ali à beira da morte, trata os ferimentos daquele homem, coloca aquele homem no seu cavalo, leva ele até uma hospedaria, coloca ele ali, dá o dinheiro ao dono da hospedaria e promete que, se os custos ultrapassar aquele dinheiro que ele deixou, ainda quando voltar vai acertar as contas. E será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos preocupados com aquelas pessoas que estão à beira do caminho? Será que nós estamos preocupados com aquelas pessoas que estão sofrendo? Será que nós temos praticado a bondade que nós recebemos pela graça a vida de outras pessoas? É uma coisa que é o que o texto nos desafia, é o que o texto cobra de mim e cobra de você também. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sendo imagem de Cristo? Cristo é o maior exemplo de bondade. Cristo contempla ali as pessoas com fome por estarem ouvindo ele há muito tempo, e o que ele se preocupa com o bem-estar daquelas pessoas a ponto de multiplicar ali os pães e os peixes e alimentar uma multidão. Mas não só isso, mas se você for ver também o quanto Jesus praticou a bondade, ele se preocupava quando ele contemplava uma pessoa passando por uma situação difícil, e ele ali chegava com a sua misericórdia e aplicava a sua misericórdia à vida das outras pessoas. Então, se nós somos, Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, se nós somos imitadores de Cristo, nós devemos praticar também a bondade. Mas esse texto também traz uma lição para nossas vidas, e que nós devemos liberar perdão ao nosso próximo. Você vai ver
que esse homem ele era romano, né? Mas você vê que os judeus não guardam mágoa dele. Os judeus não guardavam, os judeus ali não tinham, guardavam mágoa no seu coração com relação àquele homem, é tanto que eles vão interceder por ele. E nós devemos praticar o perdão. O perdão deve ser uma prática cotidiana do cristão. Agora, hoje é tão difícil, até dentro da igreja, os irmãos se odeiam de morte uns aos outros. Os irmãos se odeiam, mas não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ele disse assim: se o Pai Celestial, né, seu Pai Celestial os perdoará, se perdoar aqueles que pecarem contra vocês. Quer dizer, se nós não perdoarmos aqueles que pecarem contra nós, tampouco o Pai nos perdoará. Nos perdoará os nossos pecados, mas se nós queremos alcançar o perdão de Deus, nós devemos perdoar, praticar o perdão, nós devemos liberar perdão para a vida das pessoas. E muitas pessoas elas vivem amarguradas, elas vivem angustiadas, por quê? Porque elas guardam o perdão, elas não praticam o perdão, elas não perdoam, e aí elas não alcançam a graça de Deus, elas ficam escravizadas a essa situação. Mas Jesus, continuando no capítulo de Mateus, capítulo 6, versículo 15, diz: mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Então, seu Pai Celestial os perdoará se perdoares aqueles que pecarem contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Então, quando você retém o perdão para outra pessoa, você retém também o perdão de Deus com relação a você. E é interessante isso porque Jesus disse que se você vai até ali e vai colocar a sua oferta e você se lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, você deve ir primeiro lá se reconciliar com ele, e só aí depois que você fizer isso, você deve ir lá no gasofilaço e colocar o seu perdão. Então, duas coisas nós podemos tirar desse exemplo de bondade. A primeira é que nós precisamos praticar a bondade recebida pela graça de Deus, e a segunda coisa é que nós precisamos liberar perdão para o nosso próximo. Mas o texto não para só isso, e é o que nós vamos ver agora em seguida, é que esse homem, além de ter essa característica da bondade, ele também tinha característica da humildade. É o que nós vamos ver no versículo 6 e no versículo 7. A humildade desse homem. Primeiro nós vimos a bondade, mas o texto não para na bondade, mas o texto vai mostrar a humildade que esse homem exerceu diante dessa situação.